Nesse vídeo aqui, com um formato bem diferente, quero trazer para você um pouco da história de como surgiu a álgebra. Por que que hoje a gente usa letras para fazer matemática e de onde que veio essa ideia, de onde começou a surgir essa ideia. Só que esse vídeo vai ser num formato bem diferente, como você está vendo aí. Eu vou trazer um recurso mais visual para a gente contextualizar a época que se passou isso, que eu vou explicar para vocês, tá? Então, nesse contexto aqui, a gente está em Bagdá, no ano de 861 depois de Cristo. Esse jogo aqui que eu estou usando como recurso didático é o Assassin's Creed Mirage, que lançou em 2023. Jogo muito legal, inclusive. E essa série de jogos costuma trazer contextos históricos, épocas importantes da história. Então, como essa época coincide com alguns assuntos da ciência e da matemática, eu vou trazer isso aqui para vocês e explicar. Então, como eu falei, a gente está em Bagdá em 861 e a gente está na idade de ouro de Bagdá. Bagdá seria hoje em dia onde fica o Iraque, tá? E curiosamente, essa época que está se passando o jogo é exatamente 11 anos depois que morreu um matemático e astrônomo chamado Al-Khwarizmi, que é de fato o pai da álgebra. E a gente vai entender um pouco quem foi esse cara, o que que ele fez de tão importante aí na matemática. Mas como você está vendo aí na tela, em Bagdá a gente tinha um local extremamente importante que se chamava Casa da Sabedoria. A Casa da Sabedoria, nessa época, era como se fosse uma academia que reunia vários intelectuais da época, inclusive o próprio Al-Khwarizmi teve muito presente aí. Então, assim, a gente não tem muitos registros históricos de como era exatamente a Casa da Sabedoria, mas a empresa que fez esse jogo, que chama Ubisoft, eles costumam ser os mais fiéis possíveis a esses monumentos históricos. Então, eu acho que de tudo que a gente pode ter de recurso na internet, esse seria a melhor representação do que é a Casa da Sabedoria, e a gente vai explorar um pouco lá dentro, tá? Mas antes de ir para a Casa da Sabedoria, do lado a gente tem um observatório, como você está vendo aí, e obviamente o observatório serve para estudar os astros, né? A astronomia, a astrologia estava muito em vigor na época, e no próprio jogo a gente tem alguns escritos que contam pra gente como é que foi isso, tá? Eu vou ler aqui para vocês um pouco enquanto vai passando as imagens aí do lado. Então olha só o que diz esse documento que está no próprio jogo. Então tem muitos historiadores e pesquisadores que constroem esse jogo e trazem relatos reais aí, tá? Então um pouco sobre a astronomia e astrologia dessa época, ó. Dizem que quem se perder em um deserto deve se orientar pelas estrelas para encontrar um caminho rumo à segurança. Como seus predecessores omíadas, os califas abássidas... Peraí, o que é califa abássida? Bom, aí já é um assunto um pouco mais de história mesmo, tá? Mas califas eram como se fossem os chefes de estado ali da época, tá? E abássida tem a ver com a geração de Maomé, enfim. São pontos que você pode pesquisar mais detalhes depois, não vou me aprofundar. Então, os califas abássidas certamente acreditavam na utilidade da observação das estrelas e financiaram a construção de observatórios e a tradução de muitas obras astronômicas gregas, indianas e persas. Então, foi o que eu falei para vocês. Nessa época, eles estavam trazendo diversas obras do mundo inteiro para essa Casa da Sabedoria e começaram a traduzir isso para o árabe, tá? E uma das mais importantes obras árabes sobre astronomia desse período foi o Tratado das Estrelas Fixas do século X, com comentários acerca do Almagesto de Ptolomeu, que é uma obra grega, de autoria desse cara aí, que eu não vou nem me arriscar a falar o nome. Ilustrada com representações de estrelas e constelações conhecidas desde a Antiguidade Clássica. A obra foi amplamente copiada e usada por séculos depois. Aí, esse autor é considerado o primeiro astrônomo a ter observado a galáxia de Andrômeda, já naquela época. Então, os astrônomos abássidas não se interessavam apenas pela ciência da astronomia, mas também por suas aplicações práticas, principalmente a astrologia, a arte de determinar dias auspiciosos para atividades. Por exemplo, Al-Mansur buscou a ajuda de astrólogos para escolher onde e quando construir Bagdá. Então, a própria construção da cidade tem a ver aí com astrologia, no caso. Para tentar decifrar o futuro dessa forma, era preciso um amplo conhecimento dos movimentos dos corpos celestes. Observações demoradas e cálculos elaborados
foram necessários para criar tabelas astronômicas que indicavam as posições precisas da Lua, do Sol e dos 5 planetas conhecidos como Mercúrio, Vênus, Marte, Saturno e Júpiter. Eventos especiais como inundações e invasões eram registrados e podiam ser usados para sugerir causalidade entre as estrelas e a vida humana. A astronomia era, portanto, vista como um instrumento da astrologia, mas também era aplicada por si só para determinar os horários de oração ou medir as extensões da Terra. Seja qual fosse o objetivo final, os astrônomos da Era Abássida, que é essa época aqui que se passa o jogo, contribuíram imensamente para o conhecimento astronômico e foram responsáveis pela descoberta de muitas estrelas e pela cunhagem de vários termos astronômicos, como azimute e nadir, ainda empregados hoje. Então, desde aquela época, nós estamos falando aí do século 9 ou 10, você já tem influências da astronomia. Agora vamos para a Casa da Sabedoria. Tá? E a gente tem um documento aqui falando da Casa da Sabedoria, enquanto o personagem aí vai dando um rolê aí que você está vendo aí ao lado. Vamos entender um pouco o que era essa Casa da Sabedoria, tá? A Casa da Sabedoria, construída sob as ordens do califa Al-Mansur, serviu como a Biblioteca Real Abássida, onde o antigo conhecimento era preservado e traduzido para o árabe, como local de trabalho da maioria das mentes ilustres do Império. Era uma instituição essencial de Bagdá do século IX. A ideia de combinar uma academia de aprendizado com uma biblioteca não foi uma inovação abássida. A Casa da Sabedoria foi inspirada em instituições semelhantes pré-existentes, como a Grande Biblioteca de Alexandria, no Egito, você já deve ter ouvido falar, ou a Academia de Gundeshapur, não sei se assim se pronuncia, no Irã. Pode ter sido parte da estratégia de Al-Mansur para retratar sua dinastia como os legítimos sucessores dos reis persas sassânidas do século VII, ainda estimados na memória das elites iranianas do Império Abássida. A Casa da Sabedoria continha pelo menos 8.000 livros em árabe, cujos nomes vieram ao nosso conhecimento graças ao catálogo de livros, compilado por Al-Nandin, esse cara aqui do século X. Eles abordavam uma grande variedade de assuntos, da astrologia até zoologia. Bom, é isso, tá? Então, a Casa da Sabedoria ela foi muito útil para centralizar esse conhecimento da época, traduzindo as obras de diversos locais do mundo, principalmente as obras gregas, que naquela época já tinham desenvolvido bastante geometria, principalmente, que veio dos gregos. Então, eles traduzindo as obras de Euclides, Arquimedes, Ptolomeu, Diofanto, tem a ver bastante com a teoria dos números também, e outras obras babilônicas e hindus antigas, tá? E aí, nessa época, como eu falei, tem o Al-Khwarizmi, que é um dos grandes intelectuais da época, e ele tinha acesso a todo esse conhecimento. E a partir daí ele começou a dar um avanço nisso. Então, só para você ter uma ideia do que o Al-Khwarizmi fez. Foi ele responsável para introduzir a própria palavra álgebra, graças a um livro dele, que tem esse nome no título. Inclusive, dentro do curso Matemática Zero, Código Matemática, eu explico melhor o que significa essa palavra álgebra, que tem a ver com equação. E aí ele foi responsável por introduzir alguns métodos de resolução de equação do primeiro grau, equação do segundo grau. Claro que não na forma que a gente sabe hoje, Eles não tinham a notação como a gente tem hoje, mas o processo de você resolver foi a partir dele. É por isso que é um erro falar que a fórmula de Bhaskara resolve uma equação do segundo grau, porque veio do Al-Khwarizmi. O Bhaskara fez apenas um registro desse método, tá? Então a gente pode dizer que veio desse cara. E é tão importante o Al-Khwarizmi que os algarismos que a gente tem hoje e a forma como a gente usa eles foi introduzido por esse cara também, que depois, lá em 1202, o Leonardo Fibonacci, italiano, que divulgou isso para toda a Europa na obra dele, o Liber Abaci. Então, tudo isso são influências do Al-Khwarizmi, o algarismo, os métodos de resolução de equação do primeiro e segundo grau, e é por isso que até hoje a gente tem palavras que fazem, de certa forma, uma homenagem a esse personagem, como a própria palavra algarismo, a palavra algoritmo e, enfim, os próprios números que são usados baseado nessa anotação que teve início com o Al-Khwarizmi. E para a gente finalizar, eu quero mostrar para vocês uma coisa muito importante que também teve influência do Al-Khwarizmi, que foi o cálculo da circunferência da Terra.
Isso aqui também está registrado no jogo, dá uma olhada. Por volta de 240 a.C., um matemático grego chamado Eratóstenes, não sei se vocês já conhecem a história, ele usou sombras projetadas por estacas de madeira para calcular que duas cidades estavam separadas por 7 graus, ou 1/50 de uma esfera. Em seguida, ele multiplicou por 50 a distância entre esses dois pontos para obter o tamanho da Terra com uma margem de erro de pelo menos 5% em relação aos cálculos modernos, tá? Ou seja, ele estava calculando aqui a circunferência da Terra. Esse era o objetivo do Eratóstenes. Então, já naquela época já tinha uma certa clareza de que a Terra era esférica. E por volta de 830, uma equipe de 70 matemáticos, incluindo o próprio Al-Khwarizmi, recriou esse experimento, aprimorando o método do seu antecessor. Eles tentaram reduzir o risco de erro usando pontos separados por um único grau. Viajaram de Bagdá para o deserto circundante, buscando seguir um trajeto no sentido norte-sul, e pararam quando chegaram a um ponto onde a elevação da estrela polar havia mudado 1 grau. Os cálculos foram semelhantes ao de Eratóstenes. Mais tarde, outro cientista, Al-Biruni, obteve resultados ainda melhores usando uma montanha como vara de medida. Ambas as expedições foram motivadas em parte pelo desejo de conhecer a extensão do território do Império em comparação com os rivais e pela exigência do islamismo de orar em direção à Caaba de Meca, seja onde estiverem os fiéis. É uma prova de que a crença religiosa e a atividade científica nem sempre estão em conflito. Então eles tinham um motivo religioso mais forte do que científico, né? De simplesmente calcular o tamanho da Terra. Então tá aí, Al-Khwarizmi também influenciou no cálculo da circunferência da Terra, do raio da Terra, já naquela época, também influenciado aí pelo Eratóstenes, que é um grego, tá? Como eu falei, tinha muita influência na geometria. Bom, e era isso que eu queria trazer para vocês, um formato um pouco diferente de vídeo, com um recurso mais visual, né? Acho que deu para ter uma noção legal de como era essa Casa da Sabedoria, mesmo a gente não tendo muito registro histórico disso. E eu acho que merece o teu like aí, pelo menos. Se você gostou e gosta desse tipo de vídeo, me avisa que eu procuro trazer com mais frequência, aí, contando um pouco da história da matemática e tentando buscar algum recurso visual mais didático para vocês imergirem nessa época e ter uma noção melhor de como é que era, beleza? Então deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e a gente se encontra no próximo vídeo.